Fale bom dia. Bom dia, Júlia. Uma coisa legal, Fernando, que se você olhar a lista aqui de alunos, né, uma coisa bem bacana é que temos muitas meninas, muitas alunas. Então, é uma coisa muito bacana que as alunas estão dando de 10 a 0 nos meninos aqui, elas são muito estudiosas, alunas muito boas, As mulheres entendeu? sempre dão ideia zero na gente, não é só nisso aí, não. E aqui a Júlia, a Camila, a Bom Maria dia para vocês Vitória, a todas. Linda, e Eu tô todos os vendo aqui, alunos. eu tô com o chat aberto, eu tô vendo todo mundo falar bom dia aqui do lado. São alunos muito bons. Então, vou contar rapidinho o que é isso que eu fiz esse semestre, né? Então, só para explicar por cima, eu sempre comento para os alunos. A gente tem agora na escola estadual a oportunidade de dar a eletiva, né? Começou esse ano. E aí, no primeiro semestre, eu dei uma eletiva voltada para ditaduras. Então, a gente estudou o que são ditaduras, falamos de exemplos de ditaduras, então analisamos desde modelos totalitários de ditadura. Então, aqui eu fiz um site para os alunos, as ditaduras comunistas, o nazismo. Falamos daí, obviamente, das ditaduras latino-americanas e da ditadura brasileira. E aí, no segundo semestre, eu inverti a roda. Começamos o semestre, esse calendário que eu tenho, com a China, né, para discutir o que é a China e discutir sobre a ditadura chinesa. E aí a gente está fazendo um geralzão sobre democracias. Então, nós falamos sobre democracia hoje. Então, partimos da problemática sobre a democracia no Brasil, com o Celso. Aí a gente fez um aporte histórico. Fomos lá para a Grécia Antiga, com o Reinaldo Zé Lopes, para falar sobre democracia antiga. Aí, como a democracia ressurge no século XIX, hoje, a gente vai comentar, eu vou soltar o problema para você, que nós não vivemos num modelo só democrático. O modelo que a gente vive hoje é o Estado Democrático de Direito, que é um casamento. Até usei uma analogia de um casamento entre duas ideias, da democracia e do liberalismo. E aí a gente continua. Vamos falar sobre a história das mulheres, vamos falar sobre América Latina, aí a gente vai dar uma olhadinha nos Estados Unidos, né? Porque é eleição esse ano, obviamente. Os Estados Unidos tem uma centralidade muito grande do processo eleitoral, processo democrático do mundo. História do Brasil, com o Luiz Felipe de Alencastro, historiador, fera, democracia no Brasil. Claro. A gente passa para um exemplo da democracia direta, então a gente vai pegar um cara que veio dar aula na USP, Rolf Rauschenbach. Eu conheço o Rolf. Conhece ele? O cara sensacional. E eu catei ele no LinkedIn, velho. Mandei mensagem para ele no LinkedIn, ele respondeu. E vamos falar. E para finalizar, a gente fala sobre democracia e mídias sociais com o Pondé. Aí o Pondé também aceitou o contato. Vai ser ótimo. Todo mundo vai gostar, que vai ser ótimo. Então, pessoal, a gente sempre começa com a seguinte pergunta, né? Como tem um convidado, a pergunta é: quem é você, Fernando? Conte um pouquinho. Eu sei que você já deu uma introduçãozinha, mas quem é você? Eu sou, que nem eu disse, eu nasci no Brasil, nasci no interior de São Paulo. Eu sou filho da Márcia e do Fernando também. Eu sou o terceiro Fernando da minha família, na verdade. Tanto é que meu nome é Fernando Bizarro Neto, que na minha mãe e meu pai decidiram que não bastava o meu pai ter o nome do meu avô, tinha que eu ter o nome do meu avô também. E a gente morou em Piracicaba a vida inteira, até depois, quando eu e meu irmão fomos fazer a universidade, que nós fomos fazer a universidade os dois na Unicamp, e aí meus pais se mudaram para Campinas, o meu pai mora em Campinas hoje, e era uma vida normal, uma vida que nem de todo mundo, foi o filho que todo mundo faz. Meu pai era eletricista, minha mãe era auxiliar de escritório, então eu jogava muito videogame, porque não tinha muita outra coisa para fazer quando eu morava em Piracicaba. Mas gostava de política, gostava de estudar história, gostava de estudar ciência social, gostava de estudar história, na verdade, gostava de estudar política, mas eu gostava mais da política do que de história. Então aí eu tinha uma professora de português, que eu acho que talvez aí até conheça, que ela chama Gisele, e aí a Gisele um dia virou para mim e falou assim: eu acho que na verdade você não gosta de história. Quando eu estava tentando decidir o que eu ia fazer, se eu ia fazer vestibular, não, eu acho que você gosta desse negócio que chama ciências sociais. Aí eu fui ver o que era, decidi que era exatamente isso que eu gostava mesmo, porque eu podia estudar política mais do que ficar estudando história. Eu achava que talvez eu não fosse gostar tanto de estudar história, per se.
Aí fui fazer graduação em Ciências Sociais, entrei na faculdade, entrei na Unicamp, fui fazer graduação em Ciências Sociais. Passei, que nem eu falei, passei um tempo na Unicamp, vim para os Estados Unidos, e aí faz 8 anos já que eu moro nos Estados Unidos. Eu mudei para cá em 2012 e morei, e aí, então morei em Indiana primeiro, que é um estado no centro dos Estados Unidos. Aí eu me mudei para Massachusetts, onde é a Universidade de Harvard, e hoje eu moro num estado vizinho, que é perto, é coisa de 1 hora de Harvard, que chama Rhode Island, que é um estado bem pequeno, é o menor estado em termos de geografia dos Estados Unidos, porque a minha esposa, que é brasileira, também fez faculdade, e faz doutorado aqui, ela estuda biologia. Então, assim, com isso a gente terminou vindo aqui. E eu sempre interessado em política, logo que eu entrei na faculdade, eu entrei e decidi que eu ia não só fazer faculdade, mas também eu ia militar num partido político. Então, aí eu me juntei a um partido político no Brasil e comecei a trabalhar com a coisa da juventude no partido, de tentar criar um núcleo para a juventude, fazer o partido chegar mais próximo dos jovens, porque o partido era basicamente um monte de velho. Era eu e mais duas pessoas, uma menina e um menino, que éramos os únicos que tinha menos de 25 anos que participavam do partido. Então, nós queríamos fazer o partido chegar mais próximo dos jovens e tal. E aí a gente começou a fazer isso, percebemos que a maioria dos políticos no partido, os mais velhos, não estavam muito interessados em ajudar a gente. Ou seja, eu achava que era uma coisa interessante, ou seja, que eu achava que ajudar o partido a se aproximar dos jovens e ajudar o partido a ganhar mais votos, e era uma coisa que eu imaginava que todo partido queria ganhar mais votos, né? Eu não achava que nenhum partido queria ganhar menos votos, os partidos queriam ganhar mais votos, que eles queriam ganhar a eleição. E eu achava confuso porque que os líderes daquele partido não queriam que a gente, então, construísse essas vinculações com jovens. A gente queria criar grupo de mulheres, grupo de jovens, grupo de diversidade racial, etc., e eles não queriam. E aí eu fiquei encafifado, porque é que eles não querem, né? Ou seja, qual é o problema? Se isso vai aumentar a chance do partido ter voto. E aí eu comecei, então, desde então, a tentar pesquisar sobre esse tema, de como os partidos funcionam, por que as elites partidárias fazem umas coisas e não outras. E é isso que eu faço até hoje no meu doutorado. Eu tento, então, a partir daquilo que eu aprendi quando eu tinha 18 anos, que eu bati nessa parede do partido em Piracicaba, não querer que eu fizesse o que eu queria fazer, até hoje eu estou estudando por que é assim, e eu faço a pesquisa do meu doutorado, o livro que eu estou escrevendo agora é exatamente sobre isso. Então, gente, ó, de novo, é uma coisa importante que a gente está focando bastante. Eu saí de uma semana agora, de 3 dias, de uma semana da universidade, teve convidados de vários lugares. O Thiago Krause, que também é ativo no Twitter, apareceu aqui, e contar esse sonho, né? Então, falando assim, você veio aí de baixo, do interior de São Paulo, está em Harvard, estudando política, estudando aquilo que mexe contigo, e aquela inquietação sua foi para uma questão muito maior, foi para uma questão grande que virou teu tema de estudos. Então, Exato. eu vou começar o seguinte: nós temos aqui um Padlet que eu vou mostrar para os alunos rapidinho, porque eu vou soltar uma pergunta. Aliás, antes de soltar o Padlet, eu vou mostrar isso daqui. Então, isso daqui é a eleição, né, de 2016 e a eleição do Donald Trump, ok? Uhum. E nós temos um grande problema quando a gente pensa em eleição, porque a gente aprende desde cedo, né, que a democracia é o poder do povo, e etc. E pense comigo, o Trump, todo mundo sabe, político, né, bem malucão, e ele não teve maioria de votos, olha que coisa interessante, mas ganhou a eleição. E Uhum. existe um grande problema da democracia, que é, se eu coloco para a democracia, para quem ganhou a eleição, decidir tudo, eu, no fundo, posso deixar todo o poder na mão do Trump e ele fazer o que ele quiser. Então, por exemplo, o Trump vai lá e construiu o muro lá do México, que ele queria. Mas não é assim que funciona, né? Hoje, a democracia moderna, ela não funciona assim. Você elege alguém ou você faz um plebiscito e você dá todo o poder para quem ganha a eleição ou para aquela pessoa que foi feita, para aquela questão plebiscitária. Né? Por exemplo, o Brexit foi votado, mas não foi a população que está fazendo Brexit, é o governo. Como que funciona isso? Por que a democracia, Fernando, não tem todo o poder no mundo hoje? Por mais que a gente viva numa democracia.
É assim, eu acho que o jeito mais fácil de entender isso é o seguinte. Eu imagino que eu tenha algumas pessoas aqui que estão assistindo que, infelizmente, não torcem para o glorioso São Paulo Futebol Clube. Certo? Então, digamos que tem algumas pessoas que, por escolhas erradas na vida, torcem para time pequeno, que nem o Corinthians, o Palmeiras, por exemplo. Né? Bom, digamos que eu fosse candidato a presidente da República no Brasil e fizesse como a minha principal promessa de campanha, de que se eu ganhar a eleição, eu vou pintar na parede da casa de todos os brasileiros, na parede da sala de estar, ou seja, atrás da televisão em que você senta para assistir o jogo do Corinthians, eu vou pintar o escudo do São Paulo. Eu vou mandar pintar isso. O Corinthians é time pequeno. Não tem 3 mundiais, é time pequeno. Vou mandar pintar na parede da casa do Hugo o escudo do São Paulo. Então, essa é a minha proposta. Uma maioria da população brasileira, que é uma população sábia, vai lá e vota em mim, e eu ganho a eleição com a proposta que eu vou mandar pintar na parede da casa do Hugo e de todo mundo, da sua, da minha, da casa da minha mãe, todo mundo, o símbolo de São Paulo. Eu imagino que o Hugo e as outras pessoas que não torcem para o São Paulo não iam gostar, certo? E também acho que eles iam se opor a que eu fizesse isso. Aí eu pergunto, vocês acham que eu poderia, mesmo que eu ganhasse a eleição, que eu poderia sair pintando a parede da casa de todo mundo com o símbolo de São Paulo? Não, por que não? A Yasmin disse não. Por que não? Ele ganhou a eleição, na maioria, que deu voto para ele. Exato. Se a maioria, por que eu não posso entrar na sua casa e pintar a parede da sua casa? Alguém tem alguma ideia? Exato, a Jaqueline ajudou a gente. Por causa que a casa é sua. Porque você tem a propriedade da casa. A casa é sua. Então, como a casa é sua, o governo não pode simplesmente entrar e fazer o que ele quiser com a sua casa. Né? Isso é, mesmo que a maioria da população tivesse votado para mim, dizendo, olha, não, eu quero o Fernando, então o Fernando vai construir, ou vai pintar a parede de todo mundo com o símbolo de São Paulo. O Bolsonaro, por exemplo, diz que é palmeirense. Ele veste a camisa de todos os times, ele não sabe exatamente de que time que ele torce, mas talvez digamos que ele seja palmeirense. Se ele quisesse pintar na casa do Hugo o símbolo do Palmeiras, ele também não ia poder. Né? Por quê? Porque a casa é de alguém, você é dono da casa, e mesmo que a maioria queira fazer alguma coisa, ela não pode, porque os indivíduos têm direitos. Né? Essa é uma ideia fundamental da noção moderna de democracia. A noção moderna de democracia não é só um governo na qual a maioria governa. A noção moderna de democracia é um sistema de direitos que inclui um direito fundamental, um direito principal, que é o direito de escolher qual é o governo. Mas esse não é o único direito associado com a democracia. Tem vários outros direitos. Por exemplo, você ter a propriedade da sua casa. Por exemplo, você ter o direito de professar a religião que você quiser, você tem o direito de se manifestar, tem vários outros direitos associados com a democracia. Então é por isso que a democracia não pode ser entendida como simplesmente a maioria faz o que ela quiser e o governo faz o que tem que fazer em nome da maioria. Tudo deve ser feito respeitando os direitos que todo mundo tem. Essa é a ideia central da democracia moderna e é por isso que, então, você não pode simplesmente a maioria impor o que quiser, por causa que ela tem que respeitar os direitos de todo mundo, inclusive da minoria. E aí, eu só te perguntar o seguinte: essa ideia, ela não foi, sempre existiu. A ideia de que as pessoas têm direitos, ela é uma ideia relativamente nova quando a gente pensa na história. Por exemplo, nós estudamos Grécia Antiga. Escrevam aí, todo mundo lembra da Grécia Antiga, eleição, que tinha, aliás, não tinha eleição, era sorteio, o pessoal ia na praça, etc. Mas na Grécia Antiga não tinha essa ideia de direitos. Na Grécia Antiga, pessoas não tinham o direito, por exemplo, do governo de proteger a religião. Né? O Sócrates foi condenado à morte, a gente estudou isso. E aí eu pergunto para vocês, quando que surge essa ideia de direitos? E essa ideia de direito está muito ligada a essa palavrinha aqui, que é liberalismo, né? Então a gente fala que nós vivemos hoje num estado que tem democracia, ou seja, democrático, mas nós falamos de um Estado que tem direitos, ou seja, uma soma, democracia mais direitos. Democracia a gente já estudou bastante, mas direitos vem de uma ideia, que é a ideia do liberalismo. O que é esse liberalismo? De onde ele veio? Quem pensou isso? Por que eles pensaram isso? Então, a ideia, o conceito, né, essa ideia de liberalismo deve imediatamente lembrar quem está assistindo de uma outra palavra.
Qual é a palavra que vem na sua cabeça quando você ouve liberalismo? Qual é a palavra parecida com liberalismo? Liberal é uma, que mais? Alguém falou alguma coisa? Desculpa. Liberdade. Isso aí, Giovana, liberdade. Ou seja, liberdade é uma palavra que está muito próxima da ideia de liberalismo. E é essa ideia de liberdade, que ajuda a gente a fazer a ponte entre direitos e liberalismo. Então, por que é isso? Lembra que no começo dessa história nós estamos falando dos países europeus e aí das suas colônias, do Brasil, dos Estados Unidos, no século XVI, XVII, ou seja, 1500, 1600, 1700, por aí. Né? Esses países viviam o que se chamava de monarquias absolutistas. O que é uma monarquia absolutista? Uma monarquia absolutista é uma monarquia na qual o rei ou a rainha dizem e é a lei. Tudo que o rei e a rainha diziam era lei. Você tinha que fazer o que eles mandassem e tudo o que eles faziam você também tinha que fazer. Né? Então era absolutista porque o poder do rei ou da rainha, mas normalmente era o rei, era absoluto. O que eles mandavam, todo mundo tinha que concordar. O que eles faziam, todo mundo tinha que fazer. Não tinha no choro nem vela. Né? Do jeito que eles faziam, do jeito que eles queriam, tinha que ser feito. Aí você imagina o seguinte, imagina que um de vocês, digamos, seja a Giovana, que ajudou a gente com a ideia de liberdade, ela fosse dona, naquela época a maioria das pessoas tinha pequenas propriedades, fazendas, trabalhava na zona rural, etc. Ela tivesse ali algumas ovelhas, e das quais ela tirava lã para trocar no mercado municipal. Ela ia lá no centro da cidade dela, a cidadezinha, que ainda era tudo muito rural, e trocava. Ela produzia lã, ela trocava com alguém que produzia arroz, ela trocava com alguém que produzia carne de vaca, alguém que produzia leite, e aí com isso ela não só produzia alguma coisa para ela, para a roupa da família dela, como ela trocava por coisas que eles iam comer, etc. Né? Então a Giovana produzia lã. Muito bem. Aí a Giovana estava lá na casa dela, produzindo lã, trabalhando. Chegava um dia que o rei da Inglaterra, a Giovana morava na Inglaterra naquela época, o rei da Inglaterra vinha e decidia que ia entrar em guerra com a França. Aí, bom, então a Inglaterra vai entrar em guerra com a França. Aí o rei mandava um funcionário dele lá para a cidade da Giovana e o funcionário dizia para ela: olha, sabe essa lã que você produziu e que você ia usar para trocar com outras coisas? Pois bem, essa lã não te pertence mais. Essa lã agora pertence ao rei, porque o rei vai precisar dela para fazer roupa para os soldados. Você pode imaginar que se um dia chegasse o funcionário do rei dissesse isso para a Giovana, ela não ia ficar muito feliz, né? Porque afinal ela tinha pensado que ela ia usar essa lã para comprar comida, ela ia usar essa lã para fazer outra coisa, e aí o rei foi lá e tomou a lã dela para fazer guerra. Então ela não ia ficar muito feliz, e o que ela ia fazer? Ela queria, então ela passa a ficar insatisfeita com esse tipo de situação. Né? Então essa é uma primeira dimensão, ou seja, as pessoas começam a ficar insatisfeitas com as coisas que o rei faz com elas. Ou seja, o rei fazia algumas coisas que deixavam as pessoas, o rei tinha poder absoluto, então ao fazer algumas coisas, o rei deixava algumas pessoas insatisfeitas ao fazer algumas coisas. E tinha outras coisas que, por exemplo, o rei, digamos que naquela época o rei fosse católico, né, ou o rei fosse protestante. A religião que o rei professasse, todo mundo tinha que ser igual. Então não dava para o rei ser uma coisa e você ser outra coisa. Não dava para o rei defender uma religião e você não ter religião. Todo mundo tinha que seguir a religião do rei. Todo mundo tinha que fazer as coisas que o rei fazia, acreditar nas coisas que o rei fazia. Então isso criava também um sentimento de insatisfação, ou seja, as pessoas queriam fazer coisas que o rei não deixava elas fazer. Então, juntas essas duas ideias de que o rei faz coisa com você que você não quer, e você quer fazer coisas que o rei não quer deixar, cria uma ideia de liberdade. E são dois tipos de liberdades fundamentais que estão associados com os direitos que vêm dessa disputa. O primeiro é a liberdade negativa, ou seja, são aquelas coisas que ninguém pode fazer com você. Você ganha direito de se proteger de algumas coisas, ou seja, o Estado, o rei, não pode tomar a lã da Giovana. Ou seja, é uma noção negativa de direito, o que o Estado não pode fazer com você. E tem uma noção positiva de liberdade, que é as coisas que você pode fazer. Então, o direito, por exemplo, de professar uma religião, seja lá qual for a religião que você quiser, é uma noção positiva de liberdade, é uma noção positiva de direitos. Então, juntas, essa reação ao governo absolutista começou a criar essa ideia de que as pessoas têm liberdades. Têm liberdade de não serem exploradas pelo rei, por exemplo, e que são as liberdades negativas, e tem liberdades de poderem fazer coisas, mesmo que o rei não queira que elas façam.
que são as liberdades positivas. Então, juntas, foi aí que começou a criar essa ideia moderna de que os indivíduos têm liberdade, que os indivíduos têm direito, e que essa é a base da ideia do liberalismo. É a partir dessa noção de que os indivíduos têm liberdade e têm direitos que vai se começar a construir toda uma série de ideias de vários tipos de liberdade, vários tipos de direito que vão começar a ser conectados nessa ideia de liberalismo. Né? Então aí você começa, olha, começou com a ideia de propriedade mais religião. Ah, mas não é só propriedade e religião. Também, se eu não gostar do que o rei está fazendo, eu tenho que ter o direito de reclamar. Então aí você vai e adiciona a liberdade de manifestação, liberdade de expressão. Ah, mas eu não, só me expressar, não adianta eu simplesmente ir lá na praça e ficar xingando o rei, dando sapatada na imagem do rei, nada disso. Eu também tenho que, se tem outras pessoas que concordam comigo, a gente tem que ser capaz de organizar, sei lá, uma manifestação contra o rei. Ah, então peraí, você precisa de liberdade de propriedade, você precisa de liberdade de religião, você precisa de liberdade de manifestação, e você precisa de liberdade de se organizar num movimento alternativo. Aí você vai adicionar mais uma liberdade, mais um direito. Então é assim que a coisa começou a crescer, e o liberalismo então passa a ser essa corrente de pensamento que pensa que os indivíduos têm direitos, têm uma série de liberdades que precisam ser respeitadas. E é assim que então essa ideia começa a evoluir. Agora a questão pode ser... pode falar. Não, eu ia dizer, como é que isso se liga com a noção de democracia? Porque democracia tem tudo a ver com eleição, né? Mas, enfim, daí as coisas estão parecendo ainda um pouco separadas, né? Ou seja, eu comecei dizendo, olha, tem direito de não ser incomodado pelo rei, direito de que o rei não tome as suas coisas, tem o direito de poder praticar religião. Como é que isso vira eleições? Como é que isso vira o sistema moderno de democracia? Como é que essas duas ideias do liberalismo e a eleição se casam? Né? Elas casam assim. Então você imagina, de novo, vamos pegar o exemplo da Giovana. A Giovana foi lá, o rei veio, o funcionário do rei veio e tomou a lã dela hoje, ela não ficou feliz, ela começa a reclamar, o rei fez a mesma coisa com as outras pessoas na cidade dela, todo mundo reclamou, aí o rei disse para ela, muito bem, tudo bem, vocês não ficaram muito felizes, está todo mundo bravo, foram lá protestar tal, então vamos fazer o seguinte, vamos negociar. A próxima vez que eu precisar da lã, vocês mandam alguém, um dos representantes da sua cidade, para negociar comigo. Daí a gente combina, porque pode ser que vocês concordem. Ou seja, a Giovana pode ser que ela queria a lã, mas ela também queria vencer a guerra contra a França. Então ela concorda que alguma parte da lã o rei até podia pegar, mas tinha que definir qual parte ia ser, quanto dinheiro que o rei ia dar de volta, etc. Então isso faz com que o que aconteça. A Giovana vai e fala, muito bem, então a gente tem que mandar alguém para negociar com o rei. Agora, como é que você seleciona? Se vai ser a Giovana ou se vai ser qualquer outra pessoa na cidade dela? Ora, você faz uma eleição. Então aí as pessoas votam, e aí com isso você começa a ter a ideia de que talvez a gente precise ter um representante da nossa região. E como é que você escolhe um representante? Você escolhe um representante via eleição. E aí é assim que essas ideias começam a se casar. Ou seja, a ideia é que você tem direitos, e aí você precisa de alguém para representar os seus direitos, e como é que você escolhe alguém que represente os seus direitos? Via eleição. Pronto. Aí a ideia de direitos começa a se casar com a ideia de eleição, e na medida em que o tempo vai passando, elas vão se desenvolvendo, se tornando maiores, até que você passa a ter esse sistema que a gente chama de democracia moderna, que combina os direitos, né, as liberdades negativas e positivas, com o direito de escolher quem vai negociar em seu nome com o rei, ou com o Estado, então, no caso. Se a gente voltar, então, para a origem do liberalismo, a origem da ideia de liberdade, a gente encontra, em primeiro lugar, uma outra época onde nós tínhamos um poder concentrado na mão de pessoas como esse cara aqui, não é verdade? Que ele era um símbolo do absolutismo, que basicamente ele que decidia qual religião você ia ter, ele que decidia as regras de comércio. Então, na França teve um grande problema durante muito tempo, que era pode ou não pode ter a religião que você quiser, ou se você só pode ter a religião do rei. Então, os países tiveram esse problema. E nós tivemos um movimento contra essa ideia. Então, a ideia de direitos, a ideia de que eu tenho direito, que o rei não pode tirar de mim, a ideia de que o governo, o Estado não pode tirar de mim, isso surge como uma reação principalmente aos governos absolutos. Mas aí eu pergunto para você, eu fiz um desenho meio tosco aqui, que é esse daqui, dá para enxergar, não dá? Que é o seguinte, nós temos o liberalismo, que tem basicamente duas ideias principais, a ideia de liberdade positiva e negativa,
E o liberalismo, ele tem se ele for um prédio, nós temos algumas bases. Nós temos, ou seja, o alicerce dele. E talvez eu escolhi 3 alicerces aqui para você comentar um pouco. Então, quando surge o liberalismo, vocês sabem, joguem aí no chat, mais ou menos, vocês chutam aí um ano, mais ou menos, quando surgem essas ideias liberais, joguem aí no chat, gente. Quando, mais ou menos? Que ano? 1500, 1700, 1200, século XVIII, século Depois XIX, da Revolução Francesa, mais ou depois menos? da Revolução Francesa. Isso que é bem interessante. Então, eu vou deixar essa pergunta para você. Nós temos, assim, na nossa casinha do liberalismo, muitas ideias que a gente vai desenvolver mais para frente, mas ela começa, eu acho, com essas 3. A ideia de que as pessoas têm direitos naturais, a ideia de você ter uma constituição para o seu país, e a ideia que o rei não pode ficar tirando tudo e controlando todas as trocas de mercadorias. A ideia de livre mercado. Conta um pouquinho para nós, então, quando surge e essas 3 ideias. Manda ver para gente. Muito bem. Então, primeiro que vocês todos estão corretos. Se qualquer resposta que vocês dessem, a não ser que vocês dessem uma resposta em 2018, estaria provavelmente correta. Pelo seguinte, porque os direitos vão evoluindo ao longo do tempo. Quais são os direitos que as pessoas vão exigindo? Então, alguns direitos começaram a ser exigidos muito antes. Então, o direito, por exemplo, à propriedade privada, começa a se virar uma discussão cedo, relativamente cedo. Coisa que na Inglaterra, por exemplo, já começa a emergir em 1650, por aí. Outros direitos são direitos muito mais modernos, são direitos que vão só começar a ser discutidos, e a ideia é muito mais tarde, alguns durante a Revolução Francesa, alguns muito depois da Revolução Francesa. Se vocês forem pensar agora, por exemplo, você tem direitos de diversidade sexual, que é uma questão moderna que não existia discutida como direito no passado, mas que existe agora. Então, mas essencialmente a base do liberalismo é ali na passagem do que se chama do período feudalismo, do período de governos absolutistas, primeiro o feudalismo, depois o governo absolutistas, e depois da democracia moderna. Então, ela entre o século XVI e o século XIX é quando as coisas começam, né? Principalmente o século XVIII e o século XIX é quando as coisas começam. E aí, onde é que está as bases dessa ideia? Uma dessas bases é a ideia que o Zé Guilherme falou para a gente, que é a ideia de direitos naturais. Por quê? Ou seja, veja como é que a coisa funciona. Por que no exemplo que eu dei, que era a Giovana tinha lá a lã dela, o rei vinha, ela ia lá, trabalhava, alimentava as ovelhas, cortava a lã das ovelhas, tosqueava as ovelhas, e aí a hora que ela ia vender a lã, o rei tomava a lã dela. Ela ia ficar brava. Por quê? Porque as pessoas passavam a criar uma ideia de que, na medida em que elas trabalharam naquilo, na medida em que elas puseram um esforço naquilo, que elas fizeram aquilo acontecer, elas tinham direito sobre aquela coisa. Ou seja, se as ovelhas não tivessem, se ninguém tivesse cuidado das ovelhas, não tinha lã. Então isso cria a ideia de um direito natural que as pessoas têm. Por exemplo, o direito à propriedade é visto como um direito natural, porque ele é fruto do trabalho das pessoas. Na medida em que você trabalha, você ganha o direito sobre os frutos do seu trabalho. E aí, com isso, você gera, por exemplo, ideias como direito à propriedade. Esses direitos de coisas que você inerentemente tem, que tem a ver com as coisas que qualquer pessoa faz, e com isso gera resultados que devem ser protegidos, é a primeira ideia base do liberalismo. Essa ideia de que o rei não pode tomar os frutos do seu trabalho porque eles são frutos do seu trabalho. Né? Então, isso começa a gerar essa ideia de que alguns direitos, por exemplo, o direito à propriedade, é um direito natural das pessoas. O direito à liberdade é um direito natural das pessoas. Liberdade num sentido específico. Por exemplo, digamos que o rei, proponha alguma ideia completamente estapafúrdia. Que o rei proponha alguma coisa que seja completamente ofensivo, que ninguém quer fazer de jeito nenhum. O direito a desobedecer uma ideia do rei é outra ideia que começa a emergir como um direito natural, ou seja, o direito de se revoltar e de fazer o que você quiser, ou rejeitar fazer coisas que você considera completamente absurdas, começa também a emergir como direito natural. Então, a base dessa ideia, a base do liberalismo tem a ver com essas ideias, ou seja, quais são aquelas coisas que simplesmente por você ser um humano, você ser humano, que você ganha direito, né? Que você tem o direito de fazer
tem o direito de ser, tem o direito de ter respeitado simplesmente por causa que você vive como um ser humano. Essa é a primeira função. Na medida em que isso começa, isso gera uma segunda dinâmica, que é, bom, tudo bem, então a gente concorda que as pessoas têm alguns direitos, mas como é que a gente garante que esses direitos vão ser respeitados? Bom, uma ideia, bom, vamos escrever num conjunto de leis e que todo mundo assina. O rei assina dizendo que ele vai respeitar e nós assinamos dizendo que nós vamos cumprir aquele contrato que nós estabelecemos com o rei também. Então, se estabelece esse contrato entre a sociedade e o rei, e aí que vira a Constituição, porque ela é um conjunto, é essencialmente um contrato entre a sociedade e o Estado, e aí é que formaliza essas ideias de quais são os direitos de cada um. O rei tem alguns direitos, os indivíduos têm alguns direitos, então já que para evitar confusão, para evitar que o rei amanhã diga, eu esqueci que esse direito aí era de vocês, as pessoas dizem, bom, então vamos escrever um documento em que a gente formaliza o que é seu, o que é meu, o que o rei pode fazer, o que eu posso fazer, e aí transforma essas ideias de quais são os meus direitos num conjunto estabelecido de regras para poder fazer a sociedade funcionar. Né? Então, essas são meio que a base do liberalismo político. A ideia de que as pessoas têm direitos e que esses direitos têm que ser formalizados num contrato entre a sociedade e o Estado. Que aí, com isso, você limita o que o Estado, o rei, ou o governo, o presidente, o ditador, seja lá quem for, pode fazer. Né? Então, esse é o liberalismo político. Obviamente, tem aí uma segunda noção que está vinculada com essa, que é há limites também ao que o rei pode fazer, o que o Estado pode fazer do ponto de vista econômico. Né? Então, o Estado não pode simplesmente, essa seria uma ideia, dizer, você digamos que eu vou colocar imposto de 100% no valor da lã que a Giovana produz. Então, se ela for lá e vender essa lã por, sei lá, R$100, eu vou botar um imposto de R$100 na lã dela. Assim, tudo que ela produzir passa para mim em forma de dinheiro. Então, isso também tem aí uma ideia de que, olha, é virtualmente a mesma coisa que ir lá e tomar a lã da Giovana. Então, tem que os direitos que a gente estava discutindo também passam a se traduzir numa ideia de que o rei tem que ter a sua capacidade de intervir na economia limitada. E aí isso é o que é o liberalismo político, é de que esses direitos dos cidadãos limitam não só o que o rei pode fazer sobre, sei lá, os costumes da religião, mas também o quanto ele pode intervir na economia. Então, o liberalismo econômico emerge dessa ideia, de que os direitos viram também o direito de limitar a atuação do governo na economia, e com isso, a ideia de um liberalismo de uma natureza mais econômica. Então, olha que interessante. As meninas falaram assim. Então, uma constituição seria as principais leis do país, como uma forma do rei não fazer o que ele quiser. Então, olha que interessante. Exato. O liberalismo, no começo, ele não tinha uma ideia de ter presidente. Muito no começo, o liberalismo falava, não tem problema ter rei. A questão é, o rei não pode fazer o que quiser. A gente até aceita que tenha rei. Então, tanto é que alguns países, o Reino Unido, a Inglaterra é um caso interessante, que o rei ele foi perdendo poder, mas ele existe até hoje. Mas aí, quando a gente fala nesse nosso momento de, vamos focar um pouquinho no liberalismo, no nosso prédio aqui, do liberalismo político, então a gente tem a ideia de direitos naturais, que é uma ideia de que meio que você nasce, né, com ele, é uma ideia que você tem. E tem a ideia da Constituição. E tem dois eventos na história do mundo que essas ideias, que já existiam antes, você podia falar só o nome de algumas pessoas que trabalharam com essas ideias? As principais, as pessoas que naquele período, no período em que essas ideias estavam sendo desenvolvidas, foram assim fundamentais para pensar essas ideias, foram pensadores como, por exemplo, o John Locke, que era um pensador inglês, que é do pai da ideia de liberalismo político. Alguém já mencionou o John Locke ali. Em alguma medida, o Adam Smith também pensando o liberalismo econômico. Mais tarde, um outro pensador inglês chamado John Stuart Mill, que vai ser quem vai pensar, de fato, a organização do liberalismo enquanto um sistema político, né, que se espalha para como que organiza um país ao redor das ideias do liberalismo.
Na Europa continental, você vai ter outros pensadores, vários pensadores vão tentar traduzir as ideias que estavam surgindo da Inglaterra na Europa continental. Por exemplo, você vai ter discussão sobre a divisão de poderes, do Montesquieu, etc. São todos esses pensadores, mas principalmente o Locke e o John Stuart Mill são normalmente alguns que as pessoas associam imediatamente com a ideia de liberalismo, porque eles foram justamente quem começaram a organizar essas ideias que estavam um pouco separadas num conjunto mais fechado do que a ideia de liberalismo e de liberdades quer dizer. E a gente pode falar também os direitos naturais, a Constituição, o livre mercado, a gente vai falar um pouquinho depois, ela teve eventos da história de pessoas que tentaram colocar isso em prática. Então, na semana passada, nós falamos bastante da Revolução Americana. Falamos como que a Constituição Americana, ela pega esses direitos naturais e tenta colocar em prática a ideia de que as pessoas têm direito à liberdade, direito a lutar contra o governo. Eu vou agora, se pedir um pouquinho de licença, eu vou mostrar um videozinho, rapidinho, e eu queria que você comentasse ele, que é um outro evento da história, que ele vai ser muito importante, porque ele vai tirar essa ideia de absolutismo, que estava muito na moda, e colocar na prática ideias que defendiam direitos naturais, ideias que defendiam Constituição. Então, vamos ver o que é isso. En Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer dans une déclaration solennelle les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme. Je vous demande de vous lever, messieurs. Article 1er. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. La loi n'a le droit de défendre que les activités nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché. La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toute dignité, place et emploi public. Nul homme ne peut être accusé, arrêté, ni détenu que dans les cas déterminés par la loi. Tout homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. La garantie des droits de l'homme et du citoyen. Então, queria que você contasse o que é isso. Conhecia esse filme aqui? Não. Esse aqui é um filme produzido. Pra falar a verdade. Ele é um filmão produzido em 1989 para comemorar o bicentenário da Revolução Francesa. E é uma maravilha para dar aula, meu amigo. Esse negócio é uma maravilha. Quer dar aula de história da Revolução Francesa? Todo mundo sabe o que é isso, gente? Escrevam aí no chat. Todo mundo sabe o que é isso? Todo mundo se tocou? Então, conta aí, Fernando. Esse evento foi um divisor de águas, né? A gente pode falar que essa bagunça, esse caos, mas essa profusão de liberdade que foi a Revolução Francesa, ela muda a ideia de direitos. Conta um pouquinho da importância da Revolução Francesa e disso, que ele estava lendo aí?
Bom, vamos começar pela segunda parte, então. Eu espero que vocês tenham percebido como algumas das coisas que a gente estava discutindo antes estão expressas na declaração que eles fizeram, né? Ou seja, por um lado, ele diz, olha, todos os homens e mulheres têm direitos inalienáveis. Você nasce com eles. Ou seja, eles são seus. Você tem o direito à propriedade, você tem o direito à liberdade, você tem direito à segurança. São coisas que são suas. Então, são essa ideia de direitos naturais. Eles também dizem as coisas que o governo não pode fazer com as pessoas. O governo não pode impor leis ilegais. O governo não pode obrigar você a fazer algo que você não queira. E diz também o que você pode fazer, mesmo que o governo diga quando ninguém diz que é proibido. Então, ele faz esse argumento diretamente, ou seja, tudo aquilo que não é proibido é permitido. Né? Então, se não há por uma boa razão pela qual algo é proibido, você tem o direito de fazer. Então, essas ideias de tanto liberdade positiva quanto liberdade negativa que eu estava mencionando antes, elas estão expressas nessa declaração. Então, essa declaração é o primeiro auge de como essas ideias foram sendo desenvolvidas e organizadas, e as pessoas foram trazendo elas junto, até chegar a esse tipo de declaração. Né? Então, está aí aquilo que a gente discutiu nos últimos 40 minutos, está expresso nessa declaração. Né? Ela vai inspirar outras declarações semelhantes. A mais famosa é uma declaração de 1948, que a Organização das Nações Unidas vai usar como uma Declaração Universal dos Direitos do Homem, que vai basicamente orientar todos os países dali em diante do quais são as ideias de direitos que os países que se consideram democráticos têm que seguir. Né? Ela é construída a partir de muitas ideias da Revolução Francesa. Então, o primeiro ponto é, as coisas que a gente estava discutindo antes estão traduzidas nessa declaração, e eu espero que vocês tenham percebido. Agora, por que a Revolução Francesa foi tão importante? Várias razões. A primeira razão é porque ela foi um momento crucial para a expressão dessas ideias. Porque na Inglaterra, primeiro, a Inglaterra, ela passou por um processo muito mais devagar, foi muito mais lento o processo na Inglaterra de como esses direitos foram sendo afirmados. Então, eles começam muito antes, tem a Revolução Gloriosa, tem vários eventos ao longo da história da Inglaterra em que alguns direitos passam a ser afirmados mais ou menos. E então, com isso, não tem assim, um grande momento na Inglaterra, tem alguns momentos importantes, mas não tem assim, um grande evento em que tudo muda. A Revolução Francesa é, para começo de conversa, esse grande evento. Ou seja, a França era um país absolutista, ou seja, a gente viu a imagem do rei francês, eu acho que aquele era o Luís XVI, provavelmente, ou Luís XV. 14, errei por 2, tá bom. Tem tantos, né? Enfim, a gente viu um rei francês que era um rei absolutista. Então, a França era um país absolutista, no qual, assim, se estabelece um movimento de contestar aquele rei, de contestar o poder absolutista dele, e faz um movimento de criar um novo sistema em que as pessoas têm direito. Né? Então, a primeira razão pela qual ela é importante é porque a França era um país absolutista e isso foi um evento grande que acontece tudo de uma vez, enquanto na Inglaterra foi acontecendo aos poucos. A segunda coisa é que era uma ideia muito revolucionária, né? Ou seja, era uma ideia muito nova. A maioria dos países não estava pensando, né? A maioria dos países ainda não tinha essa ideia de direito, ainda não tinha essa ideia de liberdade, igualdade e fraternidade que os franceses estavam começando a avançar. Né? Você tinha essa ideia, ela tinha sido discutida em alguma medida na Inglaterra, mas nunca tinha recebido essa grande organização que ela recebeu na França naquele contexto. Ela tinha inspirado a independência americana em 1776, mas também, lembrando que os Estados Unidos ainda não eram o país que eles são hoje, então eles não eram tão influentes, enquanto a França era muito mais influente. Ela tinha inspirado essas ideias de liberdade, tinha inspirado a Revolução Haitiana, que foi a primeira revolução de independência na América Latina dos haitianos contra o governo francês, que também se levantaram a partir dessa ideia de liberdade. Mas é na França, que era um país absolutamente central, era um dos países mais influentes do mundo naquela época, que isso vai virar um grande evento, né? E vai então começar a se espalhar. Naquela época, os países, a França e a Inglaterra eram os países mais influentes do mundo. Ninguém muito ia para os Estados Unidos para fazer as coisas, ninguém ia para os Estados Unidos fazer nada, para falar a verdade, naquela época. Então, na medida em que as ideias começavam a emergir em países como a França, eles começavam a se espalhar por outros países do mundo.
Então, juntas, essas duas ideias, essas três importantes ideias, dão uma noção para a gente do porquê a Revolução Francesa foi tão importante. Primeiro, ela foi o evento que organizou pela primeira vez as ideias de liberdade, igualdade, fraternidade e dessa versão dos direitos humanos como algo que deve ser defendido. Ou seja, ela foi quem deu, a Revolução Francesa foi quem deu uma forma e juntou tudo num pacote só. Segunda coisa foi que ela foi um grande evento, enquanto nos outros casos esses eventos foram mais devagar, e nunca houve assim, um grande momento de revelação desse tipo de coisa. E a terceira coisa é que a França era um dos principais países do mundo naquele período. Então, o que acontecia na França tinha influência sobre todos os outros países, tanto da Europa quanto, por exemplo, no Brasil. Você tinha muitas pessoas que iam para estudar na França, os intelectuais, as elites iam todas para a França. Então, isso fazia com que a ideia se espalhasse muito rapidamente. Então, a Revolução Francesa é isso, ou seja, ela é esse grande momento, esse grande evento em que os franceses se levantam contra o absolutismo, organizam uma série de ideias de liberdades e, a partir dali, começam a espalhar essas ideias pelo mundo. E é por isso que até hoje a gente sabe do que se trata, fazem até filme sobre a Revolução Francesa. E é muito interessante porque, para o Brasil, a Revolução Francesa, mesmo estando lá distante, ela foi extremamente importante. E uma coisinha que eu gosto de fazer uma brincadeira com os alunos é: vocês sabem, todo mundo, que o Brasil ficou independente, a gente comemorou a independência semana passada, acho que foi semana passada. Todo mundo lembra quem passou a governar o Brasil quando o Brasil virou independente? Escrevam aí no chat. Quem passou a governar o Brasil? Foi o Bolsonaro, o Lula, Dilma Rousseff, o Covas, o Brocharo da Rocha? Quem que foi? Dom Pedro II, Dom Pedro I, Dom Pedro, foi o PT. Então, quem passou a governar o Brasil em 1822 foi o Pedrinho, né? Uma coisa muito maluca, que o moleque era pirralho, acho que tinha 23 anos, né? O Dom Pedro teve uma vida maluca, ele morre com 34 anos depois de ser rei de 2 países, entrar em guerra, causar. A história do Dom Pedro é bem interessante, né? E o Dom Pedro vira rei do Brasil, que é uma coisa esquisita, né? Você para pra pensar, pô, o Brasil fez uma dependência, mas o Brasil ele virou uma monarquia. Mas tem uma coisa que é importante aqui, que é isso daqui. Vocês conhecem isso daqui, gente? Todo mundo sabe o que é isso daqui? O que é isso daqui? 25 de março. E a pergunta que não quer calar é, né? Quando vocês vão lá se perder, tomar chuva lá na 25 de março para comprar a fantasia do carnaval, a pergunta é: 25 de março tem um porquê essa data ser o nome de rua. Vocês sabem por quê? Todo mundo sabe por quê? Pô, todo mundo vai lá comprar. Tem gente, inclusive, que trabalha lá perto da 25. Exato. Ó, a Linley maravilhosa! É a data da primeira Constituição brasileira. Então, e a ideia de fazer uma Constituição veio de onde? Aqui no Brasil, 1824, a Revolução Francesa tinha acabado há 20 anos, e o Brasil faz uma Constituição pensando em qual modelo? Acho que travou, Fernando. Dá para me ouvir? Era para mim essa pergunta? Achei que todo mundo. Não. Eu sei a resposta, só que eu achei que fosse para todo mundo. O Brasil faz pensando justamente nos modelos como o da França, né? Ou seja, estava inspirado por essas ideias de que, bom, o que aconteceu com a independência, né? O Brasil, então, antes pertencia a Portugal, agora vai virar um país por conta própria, né? Vai virar um país independente. Bom, é preciso, então, estabelecer um sistema de regras, um contrato entre a sociedade e o rei, é preciso estabelecer os direitos dos cidadãos. Então, essa ideia da primeira Constituição, ela tem tudo a ver com essa série de ideias que já estavam emergindo na França em 1789. Né? Ou seja, a partir do momento que você tem a Revolução Francesa, todo país novo tem que pensar quais são os direitos dos cidadãos, como é que funciona o governo, como é que funciona o rei, quais são os direitos do rei, quais são os direitos dos cidadãos. Então, a Constituição brasileira, a primeira Constituição brasileira, vem justamente dessa ideia. Ou seja, o Brasil estava querendo se tornar um país moderno como todos os outros. Então, ele tinha que ter o que os outros países tinham. Por exemplo, uma Constituição, ou seja, um conjunto de regras sobre como funciona a sociedade, um contrato entre a sociedade e o Estado. Era isso que o Brasil estava tentando fazer.
O Brasil faz isso naquele contexto justamente inspirado por muitas dessas ideias do liberalismo e não só inspirado assim, seria bom a gente ter uma. Deliberadamente, várias ideias são copiadas de constituições de fora do Brasil, porque eram ideias vistas como é assim que as nações devem se organizar. E então a gente o Brasil então passa a reproduzir algumas dessas ideias na sua própria Constituição. E é muito interessante que tem liberdade de expressão, né? O pessoal zoa o Dom Pedro II, uma coisa assim. O Brasil era uma monarquia, mas o Brasil, mesmo atrasado, um país escravista, o Brasil conseguiu colocar algumas críticas, algumas ideias do liberalismo, algumas ideias dos direitos na nossa Constituição, né? Isso tanto para o Dom Pedro I, tanto para o Dom Pedro II. E por mais que isso tenha sido mais complicado, obviamente. Mas aí eu vou fazer uma próxima pergunta. Bem, os liberais, eles conseguem dar certo o liberalismo, né? A gente pode falar que as ideias liberais pegam. Na verdade, ao longo do século XIX, muitos países viram liberais. Pode contar um pouquinho disso? Exatamente. Isso acontece por duas razões. Então, o que acontece ali? Né? Primeiro, essas ideias começam a surgir nos países centrais, vamos chamar assim. Elas começam a surgir em países como a França e a Inglaterra. E aí, na medida em que elas começam a surgir nesses países centrais, elas começam a se espalhar pelo resto do mundo por alguns mecanismos. Né? O primeiro é essa simples circulação das ideias. Né? Então, por um lado, você não tinha, naquela época, ainda que a Harvard, por exemplo, já existisse, ninguém vinha estudar em Harvard naquela época. As pessoas iam estudar na França, as pessoas iam estudar na Inglaterra. E, assim, as elites que iam aprender fora dos seus países de origem acabavam indo para esses países e aprendendo sobre essas ideias, vendo que esses países estavam se desenvolvendo com essas ideias e importando essas ideias para os seus próprios países. Então, por um lado, essa difusão dessas ideias por meio das elites que passam a circular internacionalmente. A outra é que esses países também eram países que estavam expandindo os seus impérios. Né? Então, a Inglaterra passa a expandir o seu império para os Estados Unidos, para a Índia, para a Austrália, a França expande para partes da África, Portugal tinha o Brasil, a Espanha tinha a América Espanhola. E aí as ideias e as organizações que estavam sendo criadas no que se chamava metrópole, que eram esses países centrais, se espalham nas colônias, já que elas estavam vinculadas. Né? Então, aqui nos Estados Unidos, eles passam a importar uma série de ideias que estavam presentes na Inglaterra para também pensar como é que as pessoas iam se comportar aqui nos Estados Unidos, afinal, eram parte do mesmo país, no sentido de que eles eram parte do mesmo império. Né? Então, você tem esse processo de difusão que, ao longo dos anos, os países vão aprendendo. Os outros países, que não são a França e a Inglaterra, vão aprendendo como as coisas foram feitas nesses países, quais eram as ideias que estavam sendo defendidas nesses países, e passam a começar a importar muitas dessas ideias. Obviamente, essas ideias, quando elas chegam nos diferentes países, elas têm que se adaptar à realidade de cada um dos países. Né? Então, não é assim, nossa, os ingleses fazem, nós vamos fazer igual. Obviamente, algumas coisas mudam, faz com que algumas cópias sejam melhores do que as outras. Mas, em geral, o que acontece no século XVIII e XIX é essa difusão do liberalismo e da ideia de uma democracia liberal em várias partes do mundo, principalmente aquelas que estavam vinculadas com os países ocidentais. Elas não vão se espalhar em todas as partes, países que não estavam tão vinculados, que nem a China, por exemplo, não vão aprender no sentido de ouvir essas ideias e tentar incorporar eles tão vivamente, mas os países que estavam vinculados, estavam ligados à França, à Inglaterra, em menor medida à Espanha e Portugal, porque esses países eram menos liberais, vão tentar, então, copiar algumas das ideias e tentar copiar algumas dessas instituições de Constituição para tentar, então, se aproximar do modelo desses países. Porque se lembre que esses países não eram só... eles não estavam só inventando ideias novas, eles também estavam se desenvolvendo. Né? Ou seja, esse era o momento em que a Inglaterra estava se tornando o país mais rico do mundo, a França estava se desenvolvendo, os Estados Unidos estavam se desenvolvendo, então os outros países todos falam, opa,
E se eles estão fazendo isso, deve ser que isso aí ajuda o país a se desenvolver, então todo mundo passa também a tentar copiar. Então não é só que você ouvia a história, que deliberadamente as pessoas tentavam copiar o que estava dando certo nesses outros países. Mas com isso, ou seja, tanto com essa difusão de ideias entre as elites, quanto esse esforço de copiar o que estava sendo feito nos países centrais, faz com que a ideia da democracia e do liberalismo comece a se espalhar e movimentos para criar democracia e liberalismo em várias partes do mundo comecem a emergir e tentar fazer com que isso ocorresse não só no Brasil, como em várias partes da América, como na África, como na Ásia e por aí em diante. Isso é um problema, né, do liberalismo, do termo, porque, no fundo, quase todas as constituições são liberais. Então, quando a gente pega as ideias liberais, eu vou mostrar algumas aqui, as ideias do centro do liberalismo, nós percebemos que praticamente todos nós temos liberdade religiosa, liberdade de pensamento, liberdade de expressão, liberdade de imprensa, devido ao processo legal, naquelas, no Brasil tem um pouco complicado, mas ainda, né, existe, direito à liberdade. Então, esse tipo de liberdade, ele deu certo. Então, isso que é interessante, que eu vou pedir para a gente falar mais no final, depois, que liberalismo desse começo, do século XVII, XVIII, é uma coisa. Quando alguém fala liberal, vocês já ouviram alguém falando liberal aqui, ô, gente? Vocês já ouviram pessoas falando liberal? É outra coisa, porque o liberalismo passou por inúmeras transformações ao longo do século XIX e do século XX. Mas agora eu vou te fazer uma outra provocação, que é, o liberalismo, ele conseguiu garantir esses direitos de liberdade. Então vamos pegar um país como a Inglaterra. A gente pode falar no século XIX que a Inglaterra era um país liberal, podemos? Pode. E, ao mesmo tempo, a Inglaterra estava passando por um monte de transformação, por várias transformações. Eu vou colocar algumas delas aqui. Eu quero que você conte para a gente como que o liberalismo, quais foram as críticas ao liberalismo, que são críticas que ainda existem hoje, porque tem uma crítica ao liberalismo em relação ao governo, né? O liberalismo ele tem uma grande desconfiança do governo. Então, muita gente achou assim, bem, governo demais dá merda. Vamos deixar o governo fazendo pouca coisa. E ao longo do século XIX, passou a acontecer isso daqui. E isso gerou muitas críticas ao liberalismo. E o liberalismo teve que responder. Você pode contar? Eu vou passar aqui um pouquinho. Pode contar um pouco? In the early 1900s, the general population in those years had very little understanding of what was meant by child labor and child exploitation. The kinds of jobs you would find children working in ranged from the mines, the factories, the cotton mills, to working out on the streets selling newspapers. Injuries, even deaths, were very common among children. The parents would often say that they needed the income that their children brought in, that was what allowed them to continue to survive. A number of parents were advocates for child labor, and their children thought that that was the way life was. One of the first things the National Child Labor Committee. Então, a gente pode falar que durante o século XIX o mundo passou por um monte de transformações, várias transformações. O Nathan falou, ao mesmo tempo que teve muita riqueza, também a pobreza ficou muito aparente nas grandes cidades, e trabalho infantil, que não era uma novidade, ele também ficou muito aparente. Que transformações foram essas? Que críticas o liberalismo sofria? E como que o liberalismo reagiu a essas críticas? Bom, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte: que nem você falou, esses países, ao mesmo tempo em que essas ideias liberais estavam se desenvolvendo e o liberalismo político moderno estava se estabelecendo, também estava acontecendo uma outra coisa que era a chamada Revolução Industrial, né? Ou seja, que era o começo do capitalismo moderno, de desenvolvimento das grandes indústrias, etc. Como é que essas duas ideias se juntam? Bom, lá atrás eu mencionei essa ideia do direito de propriedade, que a Giovanna tinha o direito de controlar os frutos do trabalho dela e decidir o que fazer com a lã das ovelhas dela.
essas ideias vão evoluindo, e a gente também mencionou isso, para uma ideia mais geral de liberalismo econômico, que quer dizer, o governo não pode se meter na forma como você cuida do seu trabalho. Se você é dono de uma fábrica, o governo não tem que se meter como é que você cuida da sua fábrica. O governo não tem que... todo mundo é livre para fazer o que quiser. Né? Então, o dono da fábrica é livre para contratar quem ele quiser, pagar o salário que ele quiser, e se tiver alguém disposto a aceitar esse salário, o governo tem que deixar ele acontecer, porque o governo não tem que se meter na política econômica. Isso gera uma noção, então, de que o governo tinha o que se chamava de deixar as pessoas fazer o que elas quisessem, que era a ideia de você deixa fazer do jeito que quiser. Deixa os capitalistas, deixa os trabalhadores fazer do jeito que der. Eles têm ali uma liberdade de um vender o trabalho, um comprar o trabalho do outro, e do jeito que for, as coisas tem que deixar acontecer. Aí o que acontece aí, né? Ou seja, se você deixa fazer de qualquer jeito, isso gera incentivos para que se eu sou dono de uma empresa, por exemplo, eu quero pagar o menos possível para os meus trabalhadores, porque quanto menos eu pagar, mais lucro eu posso ter a partir daquilo que a gente vende. Então, se eu sou dono de uma companhia de tecido, por exemplo, eu compro a lã da Giovana, quero transformar essa lã em tecido. Bom, quanto menos eu pagar para os meus trabalhadores, mais lucro eu vou ter. Qual é o problema aqui? É que as pessoas estavam deixando a vida rural, todo mundo mudando para cidades, e aí você tinha, então, essas situações nas quais quem é que recebia os menores salários? As crianças, porque as crianças, você tinha bastante crianças, os países tinham relativamente pouca expectativa de vida, então com isso o que acontecia? Os governos não limitavam o que os capitalistas, que os donos das indústrias podiam fazer, e aí, então, isso gerava toda sorte de desigualdade, isso gerava coisas como trabalho infantil, trabalho exaustivo, as pessoas tinham que trabalhavam 18, 20 horas por dia, dormiam 2 horas, depois voltavam a trabalhar mais 20 horas por dia, porque era a única forma que elas tinham de poder sobreviver com um salário tão baixo que se pagava. Então, isso gera essas ideias, uma crítica que houve ao liberalismo foi essa, de que ao assumir que o Estado não podia intervir na economia, que o Estado não podia dizer o que você faz com o fruto do seu trabalho, gerava os incentivos para todo tipo de abuso, que nem vocês estão dizendo. Gerava incentivo para desigualdade, porque algumas pessoas podiam concentrar todo o dinheiro na mão delas e pagar salários muito baixos para as outras pessoas. Gerava injustiça, gerava toda essa série de consequências para a organização da sociedade que eram vistos como negativos. Né? Obviamente, o trabalho infantil é negativo, a gente sabe disso hoje, mas naquele contexto houve todo um debate, porque ficava assim, bom, mas peraí, se você está falando que o governo não pode intervir, então eu também posso contratar quem eu quiser. E aí gerava toda essa discussão sobre as liberdades que o liberalismo garantia e quais eram as suas consequências. E aí, com isso, gerava conflito entre os direitos. Tanto é que, por exemplo, a Declaração dos Direitos da Infância e da Juventude diz que é um direito das crianças que elas não trabalhar. É um direito das crianças que elas vão ter o tempo para estudar, para se divertir, para crescer, etc. Então, isso começa a gerar novas ideias de direitos. Mas a ideia toda aqui é essa. A crítica ao liberalismo, naquele contexto, é de que, ao dizer nós não vamos nos meter, você criava as condições para que abusos fossem cometidos. E aí, então, passa-se a ter uma decisão, olha, nós temos que expandir quais são os direitos das pessoas para que o direito de uma pessoa não se sobreponha ao direito das outras. Ô, Fernando, um minutinho. Antes de a gente passar para as segundas, uma coisa bem curiosa, para vocês verem como a história é cheia de idas e vindas, né, altos e baixos. Uma coisa curiosa, que os Estados Unidos, que é o país que coloca as ideias liberais em práticas, ao mesmo tempo a escravidão continua. Demora muito tempo para a escravidão acabar nos Estados Unidos. E tem uma situação como essa daqui, ó. And that servant that don't obey his lord shall be beaten with many stripes. That's scripture. The condition of your laborers, it's all wrong. They're my property. You say that with pride. I say it as fact. Speak! Man does how he pleases with his property. You come here. I said come here! Days ago. É uma coisa muito interessante que é o argumento que ele usa, né?
E a gente sabe que um dos argumentos para justificar a escravidão no Brasil também, demora muito tempo para acabar, é que era propriedade e o governo não tinha que se meter. Exato. Exatamente. Mas é que, ou seja, aí, na coisa da escravidão, tinha um outro problema que estava vinculado com isso, que era a questão do racismo. Né? Naquele contexto, essa ideia que, se a gente lembrar aquele videozinho que você mostrou da Revolução Francesa, eles começam dizendo: todos os homens e as mulheres são iguais. Todos nascem com esses direitos. Só que, em grande medida, eles não queriam dizer todos. Eles queriam dizer todos que parecem comigo. Né? Ou seja, para as elites brancas, principalmente nos países dos Estados Unidos, a Constituição americana diz a mesma coisa. Né? Ou seja, todas as pessoas têm direitos, nascem com direitos inalienáveis. Só que todos não incluem os escravos. Porque o racismo era tão intenso naquela época que as pessoas que eram escravizadas não eram vistas como seres humanos como eu. Elas eram vistas como outra coisa. Né? Então, por isso elas podiam ser tratadas como propriedade, e aí a contradição entre a ideia de direitos do liberalismo e a escravidão existia, mas ela era vista como menor, porque as pessoas diziam: bom, os seres humanos têm direitos, mas essas pessoas não são seres humanos. Era basicamente esse o nível de racismo que existia naquele contexto. E ao longo dos anos que essa ideia completamente absurda vai sendo desacreditada e vai dizer: não, todo mundo é ser humano igual, então o direito que se aplica a mim tem que se aplicar a você, e vai se expandindo. Mas naquele contexto, essa contradição entre o liberalismo e a escravidão é possível porque as pessoas que eram escravizadas não eram vistas como pessoas portadoras de direitos como quem escravizava. Né? E aí é por isso que é possível conciliar as duas ideias. Ou seja, é por isso que eles conciliavam, era assim que eles conciliavam as duas ideias. Mas era, obviamente, uma ideia absurda, mas era assim que se fazia naquele contexto. E o liberalismo vai ser muito atacado por um outro filhinho da Revolução Francesa, uma outra ideia da Revolução Francesa, que é o socialismo. O socialismo vai apontar o dedão na cara do liberalismo e falar: essa liberdade que você dá é uma liberdade meio mentirosa, na verdade as pessoas não são muito livres, e o liberalismo vai ter que reagir de alguma forma. Eu acho que até o Stuart Mill, e ao longo do século XX, essa ideia do liberalismo, o liberalismo começa a responder isso. Por exemplo, hoje, gente, se a gente pensar bem, hoje tem algumas coisas que nos ajudam em dificuldades. Vocês conseguem me dizer alguma coisa aí que ajuda a gente quando, por exemplo, está desempregado, ou quando está doente, ou quando você, por exemplo, não consegue pagar a sua escola? Tem alguma coisa que ajuda a gente? Pensem aí. Que seguro? Eu não pago seguro. Seguro-desemprego, a empréstimo. Você acha que o banco vai dar empréstimo para o cara que está desempregado? O banco não vai dar empréstimo. Professor de história. Professor de história, o banco vai olhar para mim e falar: professor, vagabundo, vai dar pagar empréstimo, filho. Entendeu? Vamos pensar aí. Seguro-desemprego é uma coisa. Eu não tenho como pagar a escola. E aí? O que acontece? Como que faz, geralmente? Pensem aí. Que tipo de auxílio? Bolsa Família, o que mais? Você paga a escola? Vocês pagam a escola? Vocês não pagam a escola, até onde eu sei. Auxílio estudantil, você recebe um dinheiro na conta aí para pagar a escola? É assim? É assim que funciona hoje? Vocês pagam a vacina que você tomou? Você não paga. E escola pública, SUS. Então, no fundo, isso não são ideias só socialistas. O socialismo também tem uma história que não é que a gente vai falar hoje, mas dentro do liberalismo, ele também responde a essas críticas, principalmente ao longo do século XX, né? E aí o liberalismo, ele casa com a democracia no século XX. Queria que você contasse um pouquinho, inclusive, que as mulheres passam a votar. E o liberalismo casa com os direitos sociais. Conta para um pouco desse casamento. Exato. Então, aí tá. Quando a gente vai pensar nesses direitos, tem normalmente 3 tipos de direitos que são os direitos principais. A gente já falou, quando eu comecei essa conversa, eu estava falando de direitos como direito de propriedade e direito de religião. Esses são chamados de direitos civis, ou seja, que são os direitos que você tem como um cidadão. Um segundo grupo de direitos que emerge disso, que também tem a ver com a discussão que a gente fez antes, são os direitos políticos. O direito de votar, é o direito de participar das eleições. Esses são basicamente os dois principais direitos enfatizados pelo liberalismo no começo, no século XVIII, mesmo no século XIX. Só que
justamente por causa que alguns desses direitos civis e políticos geravam esses incentivos para desigualdade, para abusos, se estabelece uma terceira noção de direitos, que são os direitos sociais. Que então vão dizer, olha, não é só que você tem o direito a praticar religião. Você tem direito, você enquanto um cidadão, tem direito a sobreviver, você tem direito, se você é uma criança, a uma educação de qualidade, você tem direito a saúde pública, você tem direito à saúde, então se você ficar doente do seu trabalho, você tem direitos que um hospital te atenda. Se você precisar de treinamento para poder trabalhar, você tem direito à educação. Então, esses direitos passam a ser expandidos justamente por causa que, em reação a alguns direitos previstos no liberalismo, você passa, então, a ter que criar outros direitos para garantir que a integridade das pessoas, né? Então, é nessa dinâmica que esses outros direitos emergem. Ou seja, eles emergem como direitos sociais, associados aos direitos civis e políticos, e juntos eles vão criar uma versão moderna de direitos, né? Que não era a versão do século XIX de direitos, é a versão do século XX e do século XXI de direitos, que inclui direitos civis, inclui direitos políticos e inclui direitos sociais, que vão, então, incluir essas... Como é que, não só que você pode fazer na sua vida, mas como é que o Estado garante que você possa viver a sua vida de uma maneira segura e satisfatória. Então, é aí que a coisa vai começar a emergir, esses outros direitos que vão emergir em reação à lógica que era produzida pela ideia de que do liberalismo econômico, que o Estado deveria não se meter na economia. Então, tudo bem, o Estado não se mexe na economia, mas ele vai garantir, então, que as pessoas tenham o direito de ter saúde, de ter educação, de não trabalhar 20 horas por dia, vai garantir que as crianças tenham o direito de aprender, etc. Obviamente, isso não nasce assim da bondade no coração das elites, né? Isso nasce de uma disputa intensa da organização dos trabalhadores, da organização das mulheres, da organização dos grupos que não são privilegiados, que vão formar sindicatos, formar movimentos sociais, formar organizações para tentar formar partidos políticos, para tentar, então, exigir que esses direitos sejam garantidos. E aí é assim que eles passam a ser garantidos. É dessa dinâmica da democracia moderna em que as pessoas que não eram privilegiados, então, se organizam para conseguir as coisas que eles querem. E aí, com isso, eles expandem os direitos para além dos direitos civis e políticos, incluindo os direitos sociais, como, por exemplo, a saúde pública, a educação pública, o seguro-desemprego e etc. Então, isso que é uma coisa bem interessante, né? Gravem isso, gente, por favor. O liberalismo, ele não é uma coisa que caiu do céu lá com o Locke em 1700, 1600 e pouco, ficou pronto até hoje. O liberalismo, ele também tem uma história, e é muito importante a gente lembrar disso. Nós vivemos num país liberal, ok? O Estado brasileiro, a estrutura dele, quando a gente fala em direito de liberdade de expressão, direitos civis, ele é o que a gente chama de Estado democrático de direito. É um Estado liberal. Só que hoje, agora a gente está encaminhando para o final. Hoje, liberalismo é um negócio complicado, porque eu vou mostrar duas coisinhas aqui. Se a gente for para os Estados Unidos, o liberalismo ele é visto como a esquerda. Então, quem seria liberal lá nos Estados Unidos, o liberal aí nos Estados Unidos, seria o Partido Democrata, que é o partido do Obama, que é o partido que defende o Black Lives Matter, que é o partido que defende causas que lá nos Estados Unidos são chamados de liberal. E quando a gente vem para o Brasil, o liberalismo a gente encontra geralmente no outro campo do partido da ideia política, que é, por exemplo, o Partido Novo. E tentaram nos últimos anos até encaixar o Bolsonaro no liberalismo, né? Talvez a coisa mais maluca que a gente via Mas o partido político do Bolsonaro, ironicamente, se chamava, né? Partido Social Liberal, por mais que eu não queira dizer nada, mas até no Bolsonaro tentaram pegar pecha de liberal, que é uma coisa totalmente diferente do liberalismo americano. Então, a gente pode falar que o liberalismo hoje, quando a gente fala em liberal hoje, o que significa isso? Ele tem diferença de países, porque a gente viu essa história do liberalismo, como ele se casa com os direitos, primeiro com os direitos civis, ele muda o mundo a partir da Revolução Francesa, chega no Brasil,
E hoje é o que o liberalismo? A ideia de liberalismo em geral, são esses 3 conjuntos de direitos. Né? Ou seja, quando a gente fala em liberalismo hoje, em liberdades hoje, a gente está falando nesses 3 conjuntos de direitos. Direitos civis, direitos políticos e direitos sociais. O que varia de país para país é a ênfase em qual desses grupos de direitos você vai enfatizar mais no seu país. Então, nos Estados Unidos, quando a gente fala liberal, é porque os liberais americanos enfatizam os direitos políticos e os direitos sociais. Né? Os direitos civis e os direitos sociais, e alguns direitos civis, na verdade. Ou seja, eles enfatizam o direito, por exemplo, o direito ao aborto, por exemplo, que é um direito tipicamente liberal aqui nos Estados Unidos, porque ele é um direito que diz que as mulheres têm o controle sobre o próprio corpo e, portanto, elas podem fazer o que elas quiserem com o próprio corpo. Então, esse é um direito tipicamente liberal aqui nos Estados Unidos, porque eles enfatizam a dimensão dos direitos civis do liberalismo. Né? No Brasil, o liberalismo enfatiza muito mais a dimensão econômica dos direitos. Né? Então, principalmente a ideia de que o governo não pode se meter na economia. Então, eles estão relacionados, tanto o liberalismo americano quanto o liberalismo brasileiro, a essa ideia de que há um conjunto de direitos que tem que ser respeitado. E aí depende, nos Estados Unidos, os direitos que estão associados à ideia de liberal são os direitos civis e os direitos sociais. Tanto é que, por exemplo, os liberais americanos do Partido Democrata defendem que os Estados Unidos tenham um sistema de saúde como o brasileiro, um sistema público de saúde, porque tem a ver com os direitos sociais. Enquanto no Brasil, o liberalismo está normalmente associado com essa ideia econômica do liberalismo, ou seja, do liberalismo como garantir a não interferência do Estado na economia. Então é aí que eles se linkam, que não são esses direitos, mas hoje, quando a gente fala o que o liberalismo quer dizer, varia de país para país. No caso brasileiro, o liberalismo tem muito a ver com essa ideia de liberdade econômica. Né? Ela não está ainda... A ideia contemporânea de liberalismo na discussão política, isso não quer dizer que não tenha gente no Brasil que defende os direitos sociais, por exemplo. Obviamente que tem. Mas ela não é articulada como uma parte do liberalismo. No Brasil, quando falam em liberalismo, as pessoas estão pensando nessa dimensão econômica do liberalismo. Nos Estados Unidos, quando falam em liberalismo, estão normalmente pensando na dimensão civil e social do liberalismo. E isso varia de país para país também. Agora, então, assim, eu acho que deu para entender bastante. Isso que a gente está fazendo uma aula super introdutória. Então, nós temos alunos aqui que estão formando a concepção política deles. E a gente está encaminhando para o finalzinho. E agora eu quero fazer algumas perguntas. Então, voltando a essa primeira parte, então é importante que eles saibam esses significados e procurem saber que as palavras mudam no tempo. Então, liberalismo, conservadorismo, socialismo, e elas mudam também no espaço. Então, liberalismo, assim como socialismo, assim como conservador, muda de acordo com o lugar que você está falando. Estados Unidos, Europa, Brasil. Agora eu vou fazer algumas perguntinhas que, para a gente encerrar, curiosidades que os alunos querem saber, né? Primeira curiosidade, você imaginava chegar em Harvard? Chegava tão longe? Um aluno perguntou. Como você aí em Harvard observa o governo federal brasileiro? Como você observa o governo do Brasil? E em terceiro, você é capitalista ou socialista? Foi uma pergunta que fizeram aqui. Manda ver. Bom, vamos começar pela última. Eu não sou nem capitalista nem socialista. Eu sou um democrata liberal. Essa é a forma como eu me definiria. Um social-democrata liberal, para ser, acho que talvez vai fazer mais sentido. Eu, pessoalmente, acho que o jeito que as coisas devem ser é uma combinação de democracia, em que as pessoas têm que ter o direito de votar em quem vai ser o governo, com uma noção bastante expansiva de direitos. Eu acho que as pessoas têm, de fato, muitos direitos, e esses direitos têm que ser respeitados, e eu, pessoalmente, acho que há vários direitos que têm que ser respeitados. Eu acho que o direito de expressão é importante, o direito de organização, o direito de liberdade sexual, de liberdade de crença, qualquer direito eu estou topando. Né? Então, aqui nos Estados Unidos é um debate bastante presente, mas no Brasil recentemente teve esse tipo de debate sobre coisas como o aborto. Eu sou a favor de liberdades individuais, de que as pessoas amem quem elas quiserem amar, etc. Mas acho também, justamente porque na liberdade, tanto civil, quanto política, quanto econômica,
há desigualdades inerentes ao mundo, é preciso, então, eu prefiro que o dinheiro que eu dou com os meus impostos ajude as pessoas que estão em dificuldade a viver uma vida melhor. Né? Eu não tenho nenhum problema em ter uma parte dos meus impostos, uma parte do meu dinheiro redistribuído para outras pessoas, através de educação pública, saúde pública. Eu acho que tem que ter para que todo mundo viva uma vida melhor. Então, eu não sou nem capitalista nem socialista nesse sentido. Eu acho que a economia capitalista se mostrou a que está dando mais certo recentemente, mas eu acho que você tem que, para que tenha qualquer coisa, é preciso ter uma série de direitos civis, políticos e sociais que tem que ser garantidos para que as coisas funcionem bem. Então, é assim que eu pessoalmente me posiciono. Como é que eu cheguei aqui nos Estados Unidos? Eu não imaginei que eu fosse chegar aqui onde eu estou, não imaginei nunca que eu fosse nem vir morar nos Estados Unidos, mas as coisas meio que acontecem um pouco por ser da sorte, um pouco às vezes porque você está no lugar certo, na hora certa. Obviamente, eu dei sorte de nascer numa família que, ainda que não tivesse dinheiro, por alguma razão, os meus pais achavam que a educação era a única forma pela qual eu teria uma vida melhor que a deles. Eu não jogava bola, eu não cantava, eu não tinha vocação para ser Big Brother, então, enfim, eles não podiam esperar que eu fosse fazer dinheiro de nenhuma outra forma. Então, e eles não queriam que eu vivesse, eu e meu irmão, vivessem uma vida parecida com eles, porque os meus pais não tinham dinheiro, eles estavam sempre sofrendo porque não tinha como terminar de pagar as contas, etc. E eles achavam que a única forma de a gente ter uma vida melhor era se a gente tivesse educação. E aí, com isso, eles enchiam a nossa paciência para a gente estudar, porque era a única forma, a gente tinha que estudar, tinha que entrar na faculdade pública, porque não tinha dinheiro para pagar a faculdade privada, e era o único jeito que a gente poderia, então, ter uma vida melhor. E aí, com isso, eu dei sorte de ter pais assim, entrei na faculdade e tal, e aí, em vários momentos, estava meio que na hora certa, no lugar certo. Então, por exemplo, quando eu vim para Harvard porque eu trabalhava com um professor na outra universidade, e esse professor foi contratado para vir trabalhar em Harvard. Então, eu vim com ele. Se ele não tivesse me contratado, eu não teria vindo. Se eu tivesse lá nessa outra universidade, num outro ano, eu também não teria vindo. Eu estava meio que na hora certa, no lugar certo. Também, obviamente, eu devo ter feito alguma coisa certa, porque ele me convidou para vir com ele, mas também eu dei sorte algumas vezes na minha vida, e acho que trabalhando direito, a gente de vez em quando dá sorte mesmo. Então, foi mais ou menos assim que eu cheguei aqui, ou seja, as coisas foram acontecendo, meus pais tinham criado essa ideia de que de fato eu precisava estudar para ser alguém na vida, porque não tinha nenhuma outra opção, então era o que eu tinha que fazer, e aí eu dei sorte de chegar aqui. E por último, sobre o governo brasileiro. Eu acho que o governo brasileiro, eu pessoalmente não sou fã do atual governo brasileiro. Eu acho que o atual governo brasileiro tem vários problemas. O primeiro problema é que ele, deliberadamente, ou seja, tanto o Bolsonaro quanto as pessoas ao redor do Bolsonaro estão tentando enfraquecer a democracia e os direitos dos brasileiros. Eles estão tentando limitar o direito dos brasileiros se manifestar, o direito dos brasileiros participar da política, estão tentando limitar direitos que eu considero importantes, como, por exemplo, liberdade sexual, direito sobre o próprio corpo, direito sobre o próprio pensamento, liberdade religiosa. Então, eu pessoalmente acho que é um governo que está atacando direitos, é um governo que tem como projeto atacar direitos, que eu considero importante, e, portanto, eu não gosto do governo nesse sentido. Também não acho que o governo tem um outro problema, que é o problema, não só que ele é um governo democrático, como ele tem políticas específicas que vão contra coisas que eu acho que seriam importantes. Por exemplo, basta ver o que está acontecendo no Pantanal e na Amazônia agora. Proteger o meio ambiente, proteger o clima, e nessa mudança climática, é fundamental para o futuro do Brasil, para o futuro de todo mundo, não só do quem mora no Brasil, como todo mundo que mora no mundo inteiro. E de permitir que a destruição que está acontecendo aconteça, e não só permitir, como incentivar que ela aconteça, é um retrocesso para o mundo inteiro. Né? Então, acho que o governo ele é antidemocrático, ele tem políticas equivocadas, então, por isso, eu acho que eu não sou muito fã do atual governo. Enfim, mas acho que quem apoia o atual governo
a partir do momento que lida com essas duas situações, imagino que todo mundo reconheça que seja um problema destruir a natureza, todo mundo reconheça que seria melhor ter uma democracia do que não ter uma democracia. A partir do momento que você concorda que, tudo bem, eu vou deixar isso de lado porque há outras coisas mais importantes, ok, você pode preferir esse governo. Eu, pessoalmente, não sou fã, não. Fernando, não sei nem como agradecer. Eu posso dizer que talvez você tem uma coisa que eu reconheço, você é um ótimo professor, cara. De verdade. Fiquei muito feliz, porque eu também me procuro ser um bom professor, e eu vi que você é um bom professor. Sei que aí seus alunos de Harvard estão tendo muita sorte, assim como você teve, digamos, um tiquinho de sorte, obviamente, como 99% de transpiração, mas teve aquele tiquinho de sorte de estar aí no Massachusetts, em Rhode Island. Eles também têm muita sorte de ter você como professor, entendeu? Muito obrigado de verdade. Acho que os alunos têm uma oportunidade. Então, agradeçam aí, gente, por favor, falem obrigado. Eu que agradeço, eu espero que vocês tenham gostado, que tenha sido um pouco interessante. Para mim foi um prazer falar com todos vocês. E aí, quando eu for aí no Brasil, quando eu voltar aí no Brasil, eu vou ver se eu faço uma visita. Isso, a nossa escola fica aqui na Vila Mariana, de facílimo acesso, fica do lado do metrô Ana Rosa, ok? E eu vou mandar o link da aula para você por e-mail, vou mandar o podcast do Rui